Bom, Ribeiro, eu queria abordar um assunto bem delicado, mas bacana de saúde pública. No SAMU, eu sei que acaba tendo bastante atendimento à população em estado de fragilidade, população que está morando na rua, e esses pacientes muitas vezes são maltratados pela população em geral, por não entender que muitos deles estão doentes, tanto da parte de saúde mental quanto da parte física, e é um tema delicado. Você, estando presente, tendo que atender bastante essa população, vê alguma solução, algo que possa ser feito para estar melhorando essas condições? Eu estava até falando com o pessoal, a gente estava vendo o crescimento, né, espantoso o crescimento da população de rua. Estava vendo sobre um documentário que a nossa população aqui no Brasil ela cresceu 6,5% nessa última década, né? Mas a população de rua cresceu praticamente 10 vezes. Acho que o número é mais ou menos assim, acho que eram 21 mil pessoas que tinham essa moradores de área livre em 2012, e hoje nós estamos com mais de 200 mil pessoas. E depois, se for feita uma pesquisa, dá para avaliar. Então, o crescimento da população de rua tem sido muito grande. Virou uma população à parte, né? Eu vejo muitas vezes as condições que as pessoas, muitos não queriam estar lá. Tem que se começar, eu acho que o poder público tem que começar a ver isso com mais seriedade. Eu vejo alguns projetos pilotos, eu estava acompanhando esses tempos aí um projeto piloto em Santos que eles estão fazendo as abordagens. Então, assim, as pessoas vêm para os municípios, então tem todo um processo, ver realmente como aquela pessoa ela veio a estar nessa condição de morador de área livre. É bem complicado, porque tem que começar a pensar em políticas para que essas pessoas não cheguem nesse ponto e para que quando chegar, buscar o efetivo tratamento. Então, muitas pessoas querem trabalhar, querem voltar a se integrar na sociedade. Acho que isso aí é lucro para todo mundo. Você começar, pode ter um gasto, se envolver mais nessa parte social agora, a princípio, se o poder público for falar em valores, mas eu acho que futuramente a gente cai naquilo, é saúde pública, é segurança pública, até a própria condição de doenças relacionadas a psiquiátricas, muita gente que vai parar nessa rua tem que ter uma outra visão. Isso é um assunto bem amplo, tem que ser bem discutido. Não é simplesmente, o cidadão está lá e muita gente liga para a gente retirar o morador de área livre da frente do comércio dele. Na verdade, o cara está lá, é um cotidiano dele, ele está utilizado, ele sentou ali para dar uma descansada, ou até dormiu, porque para ele é o dia a dia dele. E a gente tem que criar uma política social para que quando tiver um tipo de situação dessa, a pessoa seja encaminhada para o devido serviço. Às vezes a pessoa não está realmente precisando de se direcionar para a emergência de um hospital. Ela precisa de um outro tipo de atenção. Ela vai para a emergência do hospital para descansar, ter um pouco de acompanhamento médico, às vezes tem um alimento, mas não é o correto. O correto é ele ser direcionado para algum local que tente recambiar ele na própria vida. No caso, algumas vezes aqui a gente tem uma situação muito sazonal na Baixada Santista, aqui na Baixada toda. Então você está em um dia com 100 mil habitantes de determinada cidade, e quando chega nessas épocas de temporada, praticamente é 2 milhões de pessoas. Isso movimenta a latinha, o trabalho esse subemprego que eles têm, que é catar lata, guardar carro, digamos assim, e eles vêm, acabam vindo para cá para ganhar dinheiro, depois não conseguem voltar para a cidade. É uma política correta de recâmbio, tentar achar família, ver quem quer ser atendido, quem realmente é usuário. O pessoal muitas vezes reclama sobre, tem a situação aí da segurança pública. Então, o que é de segurança pública? Aquele que foi infrator realmente, ele tem que ser identificado, se ele tiver que ser julgado, se ele tiver que ser direcionado para o trabalho de segurança pública, e aquele que realmente quer voltar para a sociedade. Avaliar e ver. Porque isso aí, ele vai. A tendência, pelo que eu estou vendo, é cada vez mais aumentar. Então, daqui a pouco a gente vai chegar numa situação fora de controle.
E essas pessoas, a palavra não é prejuízo, mas é que realmente são gastos, se a gente antecipar, se a gente conseguir retirar esse processo de ida para a rua, além de ser socialmente, a vida familiar, a reconstrução de vida dessas pessoas, o próprio poder público ele tem uma economia nisso. É o meu ponto de vista. A pessoa que chega numa situação de rua grave, ela vai para um hospital com grandes problemas aí de desidratação, às vezes com doenças já que acabam se tornando terminais. Ao passo que se ela tiver um cuidado, se ela for instruída, se ela for acolhida novamente, esse processo aí ela já não vai ter esse problema de saúde, tanto para a pessoa em si, para a família, para a sociedade, como essa parte aí de monetária mesmo, do Estado ter que ter um gasto e tentar resolver um problema que poderia ter sido evitado. Achei bem bacana essa sua explanação e isso mostra para gente que é um caso bem complicado de se resolver, porque envolve saúde pública, Sim. assistência social, segurança pública, todas tentando agir em conjunto para resolver a vida de uma pessoa, no sentido, precisa as três atuarem sobre cada vida para conseguir tirar ela daquela situação. Então, para você conseguir pôr isso em prática, tem que ter uma organização, uma gestão assim, bem de braços dados, né, para conseguir tratar a doença, porque muitos são viciados, o pessoal tem que falar a mesma língua. Muitos são dependentes químicos. O começo é triar. Então, assim, não é que você tem que envolver uma pessoa, a educação, a saúde pública, direcionar cada um para a necessidade que ele tem. Então, assim, o cara muitas vezes está lá na rua, ele quer ser atendido e quer ter e quer retornar à vida social, econômica. E beleza, esse cara tem que ir para o social. Chegou um cidadão lá que é um esquizofrênico, que realmente não tem como se cuidar, isso tem que ser avaliado e tem que ser tratado com a saúde pública. Então se direciona para a saúde pública. Perfeito. Então tem que ter essa triagem. Voltando a esse projeto piloto que eu tenho acompanhado em Santos, eles têm lá uma política de abordagem, então, eles mapeiam, conhecem as pessoas, quem tem que voltar para a cidade, quer voltar para a cidade, é feito todo um estudo e retorna para a sociedade de base, porque lógico, a pessoa junto com a família, muitas vezes o familiar tem teto lá e o cara está aqui, ele veio tentar ganhar vida, não conseguiu e não consegue retornar também, isso aí eu mesmo, no atendimento, eu vejo várias pessoas assim. Então, isso aí tem que ser mais amplo, mais difundido. Às vezes, como eu digo para vocês, uma passagem, você consegue um retorno para a pessoa, para o local de origem dela, ele vai ter o atendimento da família, vai estar direcionado lá, e a pessoa em situação de rua, é terrível. Você vê o estado de uma pessoa em situação de rua acaba se envolvendo com droga. Às vezes até quem não... Eu vejo no dia a dia, eu vejo as pessoas chegarem no município e a evolução delas em relação ao sofrimento. A vida de rua, ela é terrível. Você vê uma pessoa de 20 anos que é morador de rua, parece que tem 60, 70, envelhece rápido, sofre muito. E às vezes o retorno para ela na residência vai voltar, vai ter condições. Então, política de intercâmbio. Aquele que é procurado pela justiça, aquele que cometeu um crime em outro lugar e é o criminoso mesmo, está infringindo, aquele cara tem que ser identificado, tem que pagar pelo crime que ele cometeu, certo? A família, muitas vezes, que não consegue se manter no mercado de trabalho, não consegue pagar aluguel, tem famílias inteiras vindo em situação de rua. Isso aí você tem que fazer uma incubadora, uma forma, isso aí tem que ser muito debatido. Eu não tenho uma solução mágica, a não ser as pessoas começarem a se unir e enxergar que isso aí é um grande problema social. Isso aí gera uma quantidade enorme de situações, gastos públicos que a gente poderia reduzir o sofrimento das pessoas de rua e a gente também poderia economizar, fazer duas coisas ao mesmo tempo.